Olá! Hoje a gente vai falar de fenomenologia, essa vertente da filosofia que revolucionou a psicologia e que tanto nos ajuda a entender a subjetividade, a intersubjetividade, conceitos como intuição e o método fenomenológico. Fica aqui comigo que a gente vai aprender até o final. Fenomenologia. Fenomenologia é o estudo do fenômeno, mas fenômeno é um conceito que é tratado por Kant, tratado por Freud, tratado por tantos autores que é importante você falar de que óculos que você está vendo esse fenômeno. Vamos falar então de Edmund Husserl, que propõe uma metodologia para a compreensão dos fenômenos. E essa metodologia parte do princípio como premissa básica que ser e fenômeno são indissociáveis, ou seja, o sujeito ele não pode ser dissociado do seu objeto. E esse é um ponto importantíssimo que contrapõe aí com a perspectiva positivista. Vocês se lembram do positivismo que pressupõe uma neutralidade do sujeito, que fica ali o pesquisador apenas observando, que ele não influencia. Na fenomenologia, isso é impossível de acontecer, porque ser e fenômeno são indissociáveis. Isso é a nossa premissa básica. A partir disso, nós temos a compreensão do que seria, então, os nossos processos, né? Quais são os nossos processos dessa inter-relação? Nós temos como processos dessa inter-relação a intencionalidade, nós temos a intuição e o terceiro, que seria a intersubjetividade. Então, o que seria a intencionalidade? É essa abertura do sujeito para a compreensão desse mundo, nessa busca mesmo de abertura, nessa possibilidade aí de vivenciar uma experiência, vivenciar o fenômeno tal qual ele é. Voltar às coisas mesmas, como diria Husserl. Esse voltar às coisas mesmas pressupõe, então, essa ênfase na ação, essa ênfase na experiência, essa ênfase na vivência. Então, trata-se aí de uma relação direta entre essa consciência, né, e o fenômeno, ou seja, o sujeito que experimenta um fenômeno e aquilo que está ocorrendo. Porque todo fenômeno, ele é observado ele é vivenciado a partir de uma determinada consciência. A partir de uma determinada percepção. Então o sujeito, ele percebe um fenômeno e esse fenômeno ele é percebido a partir de uma determinada consciência. Percebe a importância dessa premissa básica, dessa indissociação? Então, dentro da fenomenologia, a gente tem dois movimentos. Um desse ato visado, desse fenômeno observado por uma determinada consciência, que nós chamamos de noema, e o ato de visar, o ato de perceber, esse movimento de perceber algo. Existe um duplo movimento. E esse algo, ele é indissociável dessa percepção desse algo, dessa consciência. Nesse sentido, essa intencionalidade, ela pode ser tomada aí como sinônimo de conhecimento, de consciência, né? Mas não, a gente não parte do pressuposto como uma realidade, como se fosse a única realidade, porque de fato não existe a realidade, existe apenas a realidade percebida por uma determinada consciência. Então, são várias as realidades, né? A realidade que eu percebo, a realidade que você percebe, a realidade que o outro percebe. E nesse sentido é que se constitui essa intencionalidade, essa abertura para perceber essa realidade, esse fenômeno, essa experiência. E essa é a originalidade dessa contribuição de Husserl, né? O sentido de que consciência e objeto estão intimamente ligados, onde essa consciência qualifica esse objeto, né? E a consciência é sempre consciência de algo, ela não existe sozinha. Assim como não existe o fenômeno
tal como ele é sempre um fenômeno percebido por uma determinada consciência. Bom, o que seria então a intuição? A intuição é um termo, né, que existe no senso comum e que às vezes a gente fala, eu estou intuindo tal coisa, eu acho que, né, eu pressenti tal coisa. E dentro da fenomenologia, intuição é outra coisa muito diferente, né? Intuição, então, é esse segundo processo desse método fenomenológico, onde o sujeito é capaz de juntar esses dois momentos, da experiência percebida pela consciência e da consciência que percebe. Então, essa junção, né, desse duplo movimento, nós temos então essa intuição, que é essa compreensão mais clara, essa compreensão verdadeira, né, que é também anterior a esse juízo, a essa reflexão. Então, uma percepção desse duplo movimento de perceber o fenômeno a partir da consciência e dessa consciência que percebe o fenômeno. Já a intersubjetividade, esse terceiro momento, né, é um processo que deriva aí, né, dessa inter-relação, dessas intersubjetividades, ou seja, entre subjetividades. E que, nesse sentido, a gente pode correlacionar aí, trazer uma correlação entre a fenomenologia de Husserl e o existencialismo. Uma vez que a gente entende que aquilo que se estabelece entre eu e o outro, né, essa relação com a alteridade, com o outro diferente de mim, melhor dizendo, nesse sentido, a intersubjetividade é o terceiro processo desse método, do método fenomenológico, que é essa integração do eu e o outro. Então, pressupõe uma alteridade da minha subjetividade com a subjetividade do outro, promovendo então um espaço um espaço entre essas subjetividades. Promovendo então aquilo que é pactuado, né, socialmente, aquilo que é comum, ou aquilo que de alguma forma nos coloca ali vendo, né, as nossas diferenças. Existe então uma correlação entre a fenomenologia e o existencialismo, especialmente no que tange à consciência, né? Essa consciência de si, essa consciência do outro. Essa percepção eu na minha experiência, essa percepção do outro nessa experiência e aquilo que se constitui entre. Então, essa consciência do outro pode ser considerada como esse alter ego, né? A intencionalidade, então, ela define essa consciência, a direção dessa consciência para um determinado objeto intencional. Nesse sentido, cada um é sujeito e objeto do outro, percebem? Eu, dentro da minha experiência, sou sujeito e o outro se torna objeto da minha percepção, né? Da mesma maneira, o outro está ativo, né, sujeito e também objeto à minha experiência. Então, existe uma correlação aí, né, uma co-construção. Novamente, olha a importância, né, da fenomenologia para o psicodrama. O quanto que o psicodrama ele bebe dessa fonte da fenomenologia, entendendo aí o fenômeno do co-consciente, do co-inconsciente, da co-construção dentro de um processo terapêutico. A fenomenologia, então, nos permite compreender esses fenômenos subjetivos que ocorrem dentro da clínica, né, da ação, da dramatização, permitindo, então, com que algumas técnicas sejam utilizadas para promover, inclusive, essa percepção de si, essa percepção do outro, essa percepção da intersubjetividade, essa percepção da co-construção. Então, o que seria essa intersubjetividade? A intersubjetividade seria essa co-construção que não é estática, ela é extremamente dinâmica, ela é processual, né? Ela está viva, ela ocorre a todo momento. Então, nesse sentido, essa intersubjetividade, ela está num processo que não tem ali, não é estático, não tem início, meio e fim. Né? Ela está a todo momento se desenvolvendo, está a todo momento ocorrendo, se relacionando, se interrelacionando, se interpenetrando. Então, qual é a contribuição da fenomenologia para o psicodrama? A fenomenologia propõe um método para compreender o fenômeno. Um fenômeno que ocorre na relação com o outro. Esse outro, ao mesmo tempo, é sujeito e objeto nessa relação.
Ao mesmo tempo que ele percebe, ele é percebido. Ao mesmo tempo que ele tem consciência dessa relação, desse outro sujeito, ele também é objeto da consciência desse outro. Percebe? Uma relação mútua. Nesse sentido, o que nós temos ocorrendo dentro do psicodrama, dentro de uma vivência, é exatamente essa co-construção, essa correlação entre diferentes subjetividades que estão ali juntas construindo algo entre, que nós chamamos de intersubjetividade. Para que isso ocorra, é necessário sim ter a compreensão, a percepção de que a minha consciência é sempre consciência de algo e que esse algo é sempre algo percebido a partir de uma consciência. Ou seja, a gente rompe com aquele viés positivista, né? Com aquele viés que reduz a experiência humana. Não se trata apenas de uma observação de fenômenos naturais. Nós estamos falando de uma observação da vivência de fenômenos subjetivos. Essa talvez seja a maior contribuição da fenomenologia para a psicologia. Entretanto, existem diferenças. A psicologia parte do princípio do uso de algumas teorias. E a fenomenologia propõe exatamente essa suspensão, a suspensão de qualquer concepção a priori, de qualquer teoria a priori, para que haja aí uma aproximação para essa vivência o mais intensa, o mais primeira possível, né? É o que o Russell fala do voltar às coisas mesmas. Então, nesse sentido, é importante que nós, enquanto psicólogos, né, possamos ali estar aberto na vivência do outro, estar ali com o seu cliente, sem pré-concepções, sem pré-julgamentos, sem hipóteses prévias, para que você então possa estar ali em contato com o seu cliente de uma maneira mais autêntica, mais presente, focado no aqui e agora. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre fenomenologia? Então deixe seu comentário aqui embaixo, me ajuda com esse canal, divulgando, compartilhando com os amigos, comentando. O que mais que você quer saber? O que você gostou? Que insights que você teve? Deixa o seu like, ativa o sininho e me ajude a conseguir 1000 inscritos para ter o meu próprio nome no canal. Olha que chique. Deixe seu comentário aí. Até mais!